Constelação familiar. O que é isso, Iago? O que é constelação familiar e o que é viver o sagrado masculino tendo as constelações familiares como um norteador, um rumo norteador? Constelação familiar é uma prática terapêutica e, ao mesmo tempo, uma filosofia de vida, algo que tu pode aplicar na tua vida. A constelação familiar, ela surgiu a partir das observações de um cara chamado Bert Hellinger. Hellinger observou em algumas tribos na África, quando ele trabalhou na África, que essas tribos tinham uma vida muito interessante, que eles não tinham problemas. Ou os problemas eram administrados de uma maneira muito fantástica. E aí, a partir dessas observações, ele criou e desenvolveu as constelações familiares. Eu não gosto muito de dizer que ele criou, porque na verdade ele sempre foi observando e a partir das observações ele foi desenvolvendo as constelações familiares. O que ele observou? Que todo indivíduo, ele pertence a uma família. Então todos nós fazemos parte de uma família. Tá? E aí ele observou uma primeira lei sistêmica, que é a lei do pertencimento. Todos nós fazemos parte de uma família, pertencimento. Ele observou uma segunda lei, que é a lei da hierarquia. Todos nós somos filhos de alguém. Ou seja, esse alguém, os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós são maiores que nós. Nós sempre devemos respeito aos nossos pais, devemos reverência aos nossos pais, aos nossos avós, a todos aqueles que vieram antes. Essa é a lei da hierarquia. E ele também percebeu a terceira lei, que é a lei do dar e receber. Ou seja, todos nós damos algo e recebemos algo. Se nós recebemos, precisamos dar. Então, são as três leis da constelação familiar que ele observou na constelação familiar. E a partir destas leis, se desenvolve toda a questão das constelações familiares. E viver sistemicamente o sagrado masculino, viver o masculino sistemicamente, o que é? É a gente encontrar o nosso lugar no mundo. Muitas vezes o homem está meio perdidão, né? O homem, o indivíduo, está meio perdido no seu sistema. Tá? Tanto como marido, como filho, como pai. E aí dá uns rolê muito ruim, aí dá uns paranauê muito difícil muitas vezes de resolver. Tá? Então, por exemplo, um indivíduo ali tá aqui casado com uma guria lá, uma prenda muito linda. E ora esse indivíduo se comporta como o pai dela, ora ele se comporta como um filho, ora ele se comporta como começa a olhar demais para sua mãe, né? E se comporta como marido da mãe e deixa a esposa a lá vão ter. Então, viver sagrado masculino é encontrar o seu lugar como homem, como indivíduo no mundo. E muitas vezes, né, as mulheres também precisam olhar para o seu marido como marido. A gente, o que acontece? A mulher olha para o marido como um pai, como um filho, tá? E aí, como é que fica essa situação? Como é que fica o casamento de uma mulher que se comporta como filha do seu marido? Como fica o casamento em que ela se comporta como mãe do seu marido? Né? Então a gente tem sempre que observar e olhar qual é o nosso lugar no mundo. Então viver o nosso sagrado, a minha concepção, no que eu trago para vocês, é buscar principalmente o nosso lugar. Qual é o nosso lugar no mundo? E acredite, gente, quando a gente encontra o nosso lugar, a gente visualiza o meu lugar no mundo, é casado, no meu caso, com a Tuti, sou filho da Terezinha e do Vicente. Tá? Isso muda a vida da gente. Eu, Iago, mudei completamente quando eu comecei a estudar e aplicar as constelações no meu dia a dia. Então, a constelação, ela é um método terapêutico. Quando tu visualiza alguma coisa, tu traz para uma constelação, constela um problema e essa situação é visualizada, por si só acontece uma cura nesse sistema. Porém, quando a gente começa a colocar a constelação em prática na nossa vida, tá? Uma transformação acontece. Mas que transformação é essa, Iago?
Eu era professor, então às vezes eu penso assim, que transformação é essa, professor? Tá? Não deixo de ser um professor aqui também, né? Quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, tá? Por exemplo, eu sou casado com a Tuti. Se eu me comporto como filho da Terezinha, tá? Não como o pai dela, nem como o marido dela, que às vezes acontece muito isso, né? No meu caso, meu pai é falecido, eu substituí o pai um tempo. Então, o que aconteceu? Eu não tinha um relacionamento, eu tinha muita dificuldade de ter relacionamentos. Então, quando tu vai pro teu lugar de filho, tá? Mais que o meu pai esteja falecido, vou colocar ele deitado aqui para simbolizar que ele está falecido, tá? Eu abro espaço para minha mãe resolver os problemas dela. O rolê da vida dela é ela que resolve. Bah, mas, Iago, isso me gera uma culpa. Como é que eu vou deixar minha mãe viúva? Gente, aí entra um monte de coisa, né? Mas a gente vai trabalhando aos poucos aqui. Tá? Quando tu deixa um lugar que não é teu e assume o teu lugar, no meu caso, eu assumi o meu lugar de filho. Tá? A partir desse momento que eu assumo o meu lugar de filho, eu abro espaço para um relacionamento amoroso. Eu encontrei a minha esposa, certo? Se eu volto de vez em quando a ocupar o lugar do meu pai, o que acontece com o meu casamento? Ele explode, ele acaba. Então, quando a gente fica oscilando entre um lugar e outro, tá? A nossa vida conjugal começa a ter problemas, por exemplo. Então, é um trabalho constante, em que eu sempre tenho que estar me colocando no lugar de filho da Terezinha, filho do Vicente. Eu não assumo nunca o papel de pai, de marido. Muitas vezes eu assumi o papel de pai da minha mãe. E isso me gera complicações, porque a minha mãe é a minha mãe, não é minha filha. Ela é responsável por ela. Então, encontrar o nosso lugar no mundo, viver se colocando no nosso lugar no mundo, a gente começa a transformar a nossa vida. A gente coloca em prática. Mas o Hellinger não sei o quê. Gente, viver constelação é um método terapêutico. Tu visualiza uma questão, traz uma questão para constelar, coloca ela no campo mórfico aqui, constela, e por si só há uma cura no teu sistema. Mas quando tu começa a praticar, a te colocar no teu lugar, a tua vida começa a transformar. O teu casamento transforma, a relação com os teus pais transforma, a relação com o teu trabalho se transforma. Tá? Hellinger observou que pai significa ir para a vida. Então, quando o indivíduo tem dificuldade de sair para a vida, tem dificuldade de tomar o seu rumo, vamos dizer, ele tem que olhar para as suas relações, para a sua situação com o seu pai. Quando o indivíduo tem muito problema com dinheiro profissional, ele tem que olhar a sua relação com a sua mãe. Quando a gente começa a curar, a observar, a praticar a constelação da nossa vida, curas acontecem. E essas curas nos levam a uma transformação de vida. Tá? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu trago um pouquinho do que é a constelação. Trago também que a gente pode e precisa colocá-la em prática. Ao colocar a constelação em prática, como uma filosofia de vida, vamos colocar de uma maneira mais prática, a prática da constelação, uma filosofia de vida, a nossa vida começa a se transformar e desta forma a gente começa a encontrar o nosso lugar no mundo. Beleza, minha gente? Isso é viver o sagrado masculino, tá? Da minha concepção. E se tu tem aí um problema, quer constelar, quer trazer pra gente constelar comigo, a gente pode constelar online e vamos olhar para essa situação e buscar dentro da concepção da constelação as possíveis curas e as possíveis resoluções.